Olá, aqui é a Helga com a quinta parte, ou quinto capítulo, da história dos Rothschild. Estamos em 1847. Lionel de Rothschild, agora casado com a filha do seu tio, Kalman, ou Carl Mayer Rothschild, é eleito para ter um assento parlamentar na cidade de Londres. Um requisito para entrar no parlamento era jurar com base na verdadeira fé cristã. Lionel de Rothschild recusou-se a jurar por ser judeu. Seu assento no parlamento permaneceu vazio por 11 anos, até que foram admitidos novos juramentos. 1848. Karl Marx, judeu ashkenazi, publica o Manifesto Comunista. É curioso que, ao mesmo tempo que trabalhava nesse livro, Karl Ritter, da Universidade de Frankfurt, escrevia a antítese que formaria a base para o Nietzscheanismo de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Este Nietzscheanismo transformou-se mais tarde em fascismo, depois em nazismo, e foi utilizado para instigar a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Marx, Ritter e Nietzsche foram financiados pelos Rothschild e estiveram sob suas instruções. A ideia consistia em que os que dirigissem a conspiração mais geral usassem as diferenças entre as duas ideologias de forma a dividirem-na em cada vez maiores facções e colocá-las em campos opostos. Garantida a divisão, as facções teriam que ser armadas e convencidas a combaterem de tal forma que se destruíssem umas às outras e, em particular, destruíssem todas as instituições políticas e religiosas. O mesmo plano foi apresentado por Weishaupt em 1776. Naquele mesmo ano de 1848, morre Eva Hanau, esposa de Amschel Mayer Rothschild, o primogênito daquele patriarca de quem falamos nos primeiros capítulos. 1849. Morre Goethe Schnapper, esposa de Mayer Amschel Rothschild. Antes de morrer, ela disse: se meus filhos não quisessem as guerras, elas não teriam ocorrido. 1850. Nesta década, começa-se a construção das casas senhoriais de Mentmore, na Inglaterra, e de Ferrières, na França. Mais casas senhoriais dos Rothschild foram construídas pelo mundo inteiro, todas cheias de obra de arte. Diz-se que a de James, ou Jacob Rothschild, na França, valia cerca de 600 milhões de francos, a moeda francesa. 1852. N.M. Rothschild & Sons começa a refinar ouro e prata para o Royal Mint, Banco da Inglaterra e outros clientes internacionais. 1853. Nathaniel de Rothschild, cunhado de Jacob ou James Mayer Rothschild, compra o Château Braine-Mouton e as vinhas de Bordeaux-Mouton e renomeia o castelo para Château Mouton Rothschild. 1854. Morre Caroline Stern, esposa de Salomon Mayer Rothschild, o segundo filho do patriarca. 1855. Morrem Mayer Amschel Rothschild, Salomon Mayer Rothschild e Kalman Mayer Rothschild. Este foi um ano duro para essa família. 1858. Lionel de Rothschild finalmente toma seu assento no parlamento inglês, quando a exigência do juramento sob a fé cristã é ampliada para incluir outros juramentos. Lionel foi o primeiro judeu membro do parlamento britânico. 1861. O presidente Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos desde 1860 até seu assassinato em 1865, aproxima os grandes bancos de Nova York para tentar obter empréstimos que apoiem a Guerra Civil Americana. Como esses grandes bancos estavam fortemente
sob a influência dos Rothschild, oferecem-lhe um negócio que sabiam de antemão que ele não aceitaria. Juros de 24% a 36% sobre todas as verbas a emprestar. Lincoln ficou muito zangado com essa elevada taxa de juros, imprimiu seu próprio dinheiro livre de dívidas e informou o público de que se tratava agora do curso legal para dívidas públicas e privadas. 1862. Por volta do mês de abril, foram impressos e distribuídos 449.338.902 dólares. Lincoln afirma: nós demos às pessoas dessa república a maior bênção que alguma vez tiveram, seu próprio dinheiro de papel, para pagarem suas próprias dívidas. 1863. O presidente Abraham Lincoln descobre que o czar da Rússia, Alexandre II, que nasceu em 1855 e morreria em 1881, estava tendo problemas com os Rothschild. Alexandre recusava as constantes tentativas de abertura de um banco central na Rússia, com a chancela dos Rothschild. O czar, então, deu ao presidente Lincoln uma ajuda inesperada ao ameaçar que se a Inglaterra ou a França interviessem ativamente na Guerra Civil Americana e ajudassem o Sul, a Rússia consideraria tal ação como uma declaração de guerra à própria Rússia e apoiaria o presidente Lincoln. Para mostrar que não estava brincando, enviou parte da sua frota do Pacífico para o porto de São Francisco, nos Estados Unidos, e outra parte para Nova York. A Casa de Operações Bancárias dos Rothschild em Nápoles, na Itália, C.M. de Rothschild e Figli, filhos em italiano, fecha após a unificação italiana. Os Rothschild, então, utilizam um membro da família presente na América, John D. Rockefeller, e formam uma empresa de petróleo chamada Standard Oil. Um parêntese aqui. Em um dos iniciais capítulos, dissemos que os Rockefeller faziam parte da família Rothschild. Por quê? Porque o Mayer Amschel Rothschild teve também filhas mulheres que ampliaram a dinastia para incluir nela outros nomes, isto é, outros sobrenomes. E um desses sobrenomes é o de Rockefeller. Voltando um pouco aqui. Os Rothschild usam então um membro da família presente na América, John D. Rockefeller, e formam uma empresa de petróleo chamada Standard Oil. 1864. August Belmont Rothschild, que na altura é presidente do Partido Nacional Democrata, apoia o general George McClellan como candidato democrata para derrubar o presidente Abraham Lincoln nas eleições desse ano. Mas o presidente Lincoln ganha as eleições. 1865. Abraham Lincoln, presidente na época dos Estados Unidos, declara no Congresso: eu tenho dois grandes inimigos, o exército do Sul à minha frente e as instituições financeiras atrás. Dos dois, o que está atrás de mim é o meu maior inimigo. Mais tarde, naquele ano, no dia 14 de abril, o presidente Lincoln é assassinado a menos de 2 meses do final da Guerra Civil Americana. Após um breve período de formação no Banco de Londres dos Rothschild, Jacob Schiff, da família e nascido em Frankfurt, chega à América, aos Estados Unidos, com a idade de 18 anos e com instruções e financiamento necessário para comprar uma casa bancária lá. O objetivo era realizar as seguintes tarefas. Primeiro, obter o controle do sistema bancário dos Estados Unidos através da criação de um banco central. Segundo, encontrar homens corruptíveis que, por um bom preço, estivessem dispostos a servir como fantoches para os Illuminati e promovê-los a altos cargos no governo federal, no Congresso, no Supremo Tribunal e em todas as agências federais. 3. Criar conflitos em grupos minoritários, visando especialmente brancos e negros. 4. Criar um movimento para destruir a religião nos Estados Unidos, sendo o principal alvo o cristianismo. Como não? Nathaniel de Rothschild
torna-se, naquele mesmo ano de 1865, membro do parlamento por Aylesbury, em Buckinghamshire. 1868. Jacob, ou James Mayer Rothschild, morre pouco tempo depois da compra do Château Lafite, uma das 4 grandes propriedades francesas da família. Ele é o último dos filhos de Mayer Amschel Rothschild a morrer. Era mais jovem também, não? Tinha nascido em 1792 e morreu, portanto, com 76 anos. 1870, isto é, 2 anos depois da morte do caçula, morre Nathaniel de Rothschild. E assim termina nosso 5º capítulo da saga dos Rothschild. Até o próximo capítulo.